na segunda parte da sessão de hoje, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Ministro Luiz Fux, ao centro da mesa em formato de U invertido. Então, renovando meus votos, boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros, Procurador-Geral da República, senhores advogados e advogadas, eu retorno a palavra à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para a continuidade do seu voto. Muito obrigado, senhor presidente, também eu. Renovo os cumprimentos. A ministra Carmen Lúcia ministros, está à Procurador-Geral da esquerda. República, senhores advogados, imprensa, servidores. Ao fundo, vemos algumas poltronas Suspendi a leitura e algumas pessoas. A explicação do meu voto, presidente, no ponto em que mencionava o princípio da proibição do retrocesso ambiental, no sentido de ser impedido ao Estado adotar Julgamento políticas, conjunto atos, ADPF normativos 760 e ADO condutas 54. administrativas, Plenário deixar de julgações adotar que o se tratam de faça supostas necessário ações e omissões da para União que se e da Presidência da continue, se República na prossiga prevenção ao desmatamento na Amazônia. na tentativa ou na busca efetiva de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e na proibição de retroceder naquilo que já foi conquistado e que já foi devidamente adotado pela Constituição e na forma dos tratados internacionais. O outro item no qual se baseia o meu voto, na parte de fundamentação, respeita à discricionariedade administrativa, que em matéria ambiental é restrita, como hoje, de conhecimento doutrinário e de adoção jurisprudencial no Brasil e em outros lugares. O dever constitucional de proteção ao meio ambiente reduz o espaço de discricionariedade em matéria ambiental por ser dever do Estado atuar para suprir deficiente proteção e, mais que isso, como eu disse antes, promover formas de eficiente prestação dos serviços necessários. Verdadeiramente hoje, presidente, o que antes nós estudávamos, nós não, os mais jovens talvez não mais, como poderia bem mencionar o eminente ministro Barroso, que não se tem hoje, realmente, discricionariedade administrativa. Este é um conceito que tende cada vez mais a passar. O que há é a discricionariedade em algum dos elementos dos atos administrativos. Objeto, finalidade, forma, normalmente já não tem mesmo discricionariedade, é quase sempre vinculado. No caso do ato administrativo, ainda que de natureza normativa, relativo à matéria ambiental, quanto à oportunidade, não se tem essa discricionariedade ampla, pela singela circunstância de que, caracterizada a possibilidade, por precaução ou prevenção, de haver risco de dano ambiental, é vinculada, é obrigatória, como posto na Constituição, é dever do Estado fazer com que a atuação estatal aconteça na busca daquela finalidade específica. Portanto, quanto ao momento, não há essa escolha. E quanto à conveniência, não há discricionariedade para a conformação nem do legislador, nem do administrador. Também aqui, porque a finalidade de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado é de obrigação, é de expressão constitucional. E aqui eu faço uma referência à circunstância de que este dever de agir foi lembrado pelo nobre advogado-geral da União, também hoje pelo Procurador-Geral da República. Há muitos caminhos para se chegar a essa efetividade. Entretanto, há aqueles que têm demonstrado que descumpre a busca dessa finalidade. Este aqui pode ser devidamente sindicável pelo Poder Judiciário, como se tem, como se afirma nestes dois processos, na arguição de descumprimento e também na ação. Em direito ambiental, por isso, é que afirmo que a aplicação da discricionariedade, quer dizer, desta possibilidade que no início do século passado era chamado de agir livre da administração pública, hoje nem se cogita mais disso. Quem tem liberdade é ser humano, a administração tem deveres, competências que se cumprem nos termos da Constituição e da lei. Essa qualidade chamada de discricionariedade, que alguns poderiam levar até os limites de ser uma arbitrariedade, é incompatível
com o Estado de Direito Ambiental. Essa qualidade pode caracterizar alguns comportamentos, mas apenas em relação a alguns dos elementos do ato administrativo. E, em matéria ambiental, há a finalidade de garantir a proteção eficiente para o meio ambiente ecologicamente saudável, proteção de floresta, das águas, dos recursos minerais, da integridade dos direitos culturais, da integridade das condições de vida das populações das localidades protegidas, das áreas protegidas, dentre outros, impõe o acatamento ao princípio da prevenção, que nós já mencionamos antes, sem o que não se tem o acatamento pleno, cumprimento integral das normas constitucionais protetivas. O que nós temos tanto no direito constitucional brasileiro, no direito infraconstitucional brasileiro, nas normas internacionais decorrentes dos tratados e das convenções, é que o Estado age para prevenir danos e só se fala em reparação quando foi imprevisível o dano. O princípio da prevenção significa dizer que além da precaução, quer dizer, se houver uma possibilidade, não se adota um comportamento ou fica obrigatório estancar aquele comportamento. E previne-se para que ele não ocorra. A reparação se dá nos casos de haver impossibilidade de atuação do Estado ou da sociedade. A finalidade da atuação estatal, por isso, é sempre vinculada. Não há essa escolha, menos ainda livre, do legislador ou do administrador. Eu menciono no voto a lição do professor Ingo Sarlet, que ressalta que os deveres de proteção ambiental conferidos ao Estado vinculam os poderes estatais ao ponto de limitar sua liberdade de conformação na adoção de medidas atinentes à tutela do ambiente. A consagração constitucional da proteção ambiental como tarefa estatal, pelo entendimento de Garcia, traduz a imposição de deveres de proteção que lhe retiram a sua capacidade de decidir sobre a oportunidade de agir. Portanto, pode-se dizer que tanto não há margem para o Estado não atuar, quanto não lhe é deferida a prerrogativa de atuar de forma insuficiente, tudo à luz do princípio da proibição de insuficiência de proteção ou de proteção deficiente, aqui vislumbrada em especial na sua conexão com as exigências da proporcionalidade na proteção do ambiente, pois tal atitude estatal resultaria em prática inconstitucional. 760 e ADO 54. Neste caso, estava fazendo plenário julgações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia. Quem vota é a relatora ministra Carmen Lúcia. Como atuação legítima, é exigível a proteção eficiente, que é não ser insuficiente e ser capaz de atender, de cumprir a finalidade a que se dá. Por isso, a necessidade de controle das políticas públicas em matéria ambiental, incluída aí a judicial, quando for provocado o Poder Judiciário, para que se aprecie e julgue a ação ou omissão legislativa e administrativa que não está de acordo com os estreitos limites de atuação legítima dos órgãos estatais componentes. Alguns autores realçam mesmo a possibilidade de controle judicial das políticas públicas em matéria ambiental pela estrutura jurídico-normativa de proteção que vincula, nos termos que a Constituição delimita, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Estou fazendo a citação, presidente. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República dependem da atuação estatal positiva para serem concretizados, impedido constitucionalmente, como é certo, a sua atuação contrária à garantia de proteção eficiente e eficaz do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu estou citando, por exemplo, trabalho do ministro do Superior Tribunal, Herman Benjamin, exatamente neste sentido. E aqui eu gostaria apenas de chamar a atenção para um cuidado que é preciso de ter, e sobre isso ainda voltarei neste voto, presidente, porque não é incomum em matéria ambiental, e isto é trazido em item específico desse voto, que o Estado faça de conta que tem um aparato burocrático, um aparato administrativo, e este fazer de conta é quase, como bem afirma aqui o ministro Herman Benjamin,
um teatro ambiental administrativo. Mantém-se uma estrutura que não funciona, ou seja, descumpre-se o dever constitucional do agir eficiente, que é obrigação estatal e obrigação da sociedade. A Constituição impõe o agir estatal fundamentado, legítimo e eficiente para preservar, proteger e, se for o caso, restaurar as condições do meio ambiente. A inércia, a atuação insuficiente ou contrária aos deveres constitucionais macula de inconstitucionalidade a atuação do Estado, impondo-se a intervenção judicial para restabelecer a eficácia dos direitos constitucionais, à dignidade ambiental, aos direitos fundamentais dos indivíduos, da presente e das futuras gerações. E aqui eu faço uma nota sobre um julgamento havido neste plenário, na ação direta de inconstitucionalidade 1698, de que fui relatora, que julgou improcedente o pedido ali formulado, mas eu, naquela ocasião, já deixei realçado a possibilidade de a Constituição ser descumprida por uma omissão em relação a políticas públicas que são exigidas das entidades do poder público. O ministro Celso de Mello anotou também que a conduta omissiva do Estado é passível de ser tida como ofensa ao texto constitucional na ação direta de inconstitucionalidade 1439. Estou fazendo a transcrição de uma passagem. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 54, que é um dos objetos desse voto, afirma-se especificamente as omissões que se podem devidamente anotar neste caso. E afirma, então, que a edição de legislação ambiental adequada, sem atuação paralela do seu cumprimento integral pelo Poder Executivo ou por entidades a ela vinculadas, demonstra um déficit jurídico e administrativo do dever estatal protetivo, eficiente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também o descumprimento dos direitos que lhe são inerentes. Também esta situação é, como eu disse, o que é acentuado, entre outros, pelo ministro Herman Benjamin, quando ele denuncia o seguinte, aspas, infelizmente, nem sempre o Estado conjuga com igual ênfase atuação legislativa e implementadora. É comum o poder público legislar não para aplicar, mas simplesmente para aplacar, sem resolver a insatisfação social. É o Estado teatral, aquele que, ao regular a proteção do meio ambiente, mantém uma situação de vácuo entre a lei e a implementação. Um poder público que, na letra fria do texto normativo, não se importa em bravejar, mas que fácil e rapidamente amansa diante das dificuldades da realidade política administrativa e de poderosos interesses econômicos, exatamente os maiores responsáveis pela degradação ambiental. A teatralidade estatal, afirma o ministro Herman Benjamin, é a marca dessa separação entre lei e implementação, entre norma escrita e norma praticada. O resultado é uma ordem pública ambiental incompleta, fecho aspas e cito a fonte. Neste mesmo sentido, há também denúncias no sentido de haver o risco de implementação ineficiente ou deficitária das políticas ambientais. É o que é chamado por alguns autores de farsa de políticas públicas. Os poderes buscam a aparência de uma política forte, protecionista, de redução de riscos, porém, com pleno conhecimento, crença de que nunca será efetivada devido a um alto risco de implementação. Alto risco, digo, para os interesses. Também cito a fonte neste caso. Em matéria ambiental, portanto, afirmo que a atuação suficiente e eficiente da administração pública é uma obrigação determinante na orientação da garantia da proteção necessária, impeditiva do cuidado deficiente ou ineficiente, devendo também ser observado o princípio da proibição de retrocesso, a que me referia antes, que é um limitador da própria discricionariedade administrativa e até do espaço de conformação legislativa. Vinculados os poderes legislativo, executivo e também o judiciário, em atender os comandos constitucionais e garantir a efetividade da garantia da precaução, da prevenção, da proteção eficiente do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste sentido, estou também mencionando lição do professor Canutilho,
no sentido de que a liberdade de conformação política do legislador no âmbito das políticas ambientais tem menos folga no que respeita à reversibilidade político-jurídico da proteção ambiental, sendo-lhe vedado adotar novas políticas que traduzam retrocesso retroativo de posições jurídico-ambientais fortemente enraizadas na cultura dos povos e na consciência jurídico geral. E é exatamente sobre isso que eu mencionava que podem ser adotadas novas políticas, novos planos, mas não podem, porque não há espaço discricionário, nem possibilidade, nem autorização constitucional para que haja um retrocesso do que já foi conquistado. A atuação redutora da proteção ambiental, como eu disse, nem sempre é flagrante, podendo maquiar-se como mera readequação de medidas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia. Vota a relatora, ministra Carmen Lúcia. Mas que tem o intuito de esvaziar a tutela ecológica sem fazer menção ou sem deixar estampado o seu agir ilegítimo. Neste sentido, também cito Michel Prouher, que realça que, aspas, a regressão do direito ambiental será sempre insidiosa e discreta, para que passe despercebida. E, por isso, ela se torna ainda mais perigosa. Os retrocessos discretos ameaçam todo o direito ambiental. Claro, os retrocessos insidiosos, discretos, feitos, como eu disse, à maneira de uma cupinização institucional, são muito mais perigosos porque eles são silenciosos e difíceis de serem visibilizados a tempo de acudir os desastres, tanto institucionais, como no caso ambiental, a destruição, a devastação e ao desmatamento de florestas. Daí a necessidade de se enunciar, ainda Michel Prouher a afirmar, claramente um princípio de não regressão, o qual deve ser consagrado tanto na esfera internacional quanto na esfera nacional. E aí, senhor presidente, senhores ministros, eu passo ao item no qual eu cuido do alegado desmatamento da floresta amazônica, desmatamento que acho que é plenamente denunciado o tempo todo. A floresta amazônica é, como de sabença geral, a maior floresta tropical do mundo, representa uma área territorial de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, estende-se por 9 países, sendo que aproximadamente 60% da área ocupada pela floresta está no Brasil. E 60% da floresta está aqui. De um lado, um enorme privilégio que a natureza oferece ao país, mas também igual e correlata responsabilidade que o país tem com a floresta, com os habitantes do Brasil e com todos os povos do planeta. Hoje, essa floresta se estende por 772 municípios brasileiros, 9 estados da federação, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, parte do Maranhão também, abriga aproximadamente 12,5 milhões de habitantes e da população brasileira, sendo que quase 70% está em área urbana. Nestes estados, residem aproximadamente 55% da população indígena brasileira, representando mais ou menos 250 mil pessoas, segundo dados da Fundação Nacional de Saúde. A floresta é expressamente cuidada pelo Constituinte brasileiro. Afirma-se no parágrafo 4º do artigo 225, a que já fiz menção antes, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Maior reserva biológica do mundo, maior bioma brasileiro em extensão, ocupando, como antes anotado, uma enorme parte do território brasileiro. Sobre ela se exerce a soberania do povo brasileiro, mas, como eu disse, a soberania do povo, e soberania é sempre, um fator de responsabilidade e não um fator de privilégios, de exclusividade, não de uso, porque a soberania territorial é exatamente isso, e como eu anotei de pronto no início deste voto, não se está discutindo soberania. O que se está discutindo
como o povo soberano do Brasil cuida desta floresta, porque ele tem os deveres de cuidado da condição climática do planeta a partir da proteção e da preservação desta área. Porque se a sua localização submete a floresta à soberania nacional, a emissão de carbono ingressa na atmosfera, como eu lembrei, que é insujeita à soberania de quem quer que seja. O seu cuidado soberano pelo povo brasileiro corresponde, portanto, um dever que todos nós temos, como parte do povo brasileiro, com toda a humanidade, pelo impacto que a sua preservação ou a sua devastação representa na sobrevivência de todos os seres do planeta. Entre as inúmeras funções essenciais da região amazônica para a manutenção do equilíbrio ecológico e planetário, ressaltam-se a direta relação com a disponibilidade hídrica, a alta concentração de carbono por hectare em divergência com o que prometido no plano internacional, conforme asseveram os autores das ações, que a gente já tinha obtido em parte com o desenvolvimento de práticas redutoras de desmatamento irregular, com repercussões danosas e de risco para o equilíbrio climático global, e ainda a riqueza da biodiversidade biológica da floresta, da fauna, objeto, também é preciso que se alerte, presidente, de um intenso tráfico que é denunciado permanentemente, no caso da fauna. Desde o início dos anos 70, principalmente, como eu lembrei antes, com a atuação mais presente do poder público, que promoveu amplo desmatamento para a construção das áreas de infraestrutura, aliada ao incentivo à colonização e à agricultura, a floresta amazônica permaneceu ausente da sensibilidade ecológica que somente começara a ser revelado no eixo norte de um mundo, então, final da década de 60, década de 70, polarizado. Nós éramos tido, o Sul era tido como países de terceiro mundo, como era chamado, eufemisticamente, países em desenvolvimento, e aquele momento ainda surgente, apelidada Agenda Marrom, que começava a pautar o debate político, mais que econômico, em parte do mundo, ainda não tivera lugar de centralidade o Brasil amazônico. De 1972 a 1992, data da Conferência de Estocolmo até a Conferência Rio 92, aproximadamente 7,5% da floresta amazônica foi desmatada, portanto, em 20 anos. Isso equivale a mais de 300 mil quilômetros quadrados. Ela, que ocupava área de 4.100.000 quilômetros quadrados, no período até 70, teve um rebaixamento para uma área de 3.796.286 quilômetros quadrados. O que revelou a floresta amazônica, portanto, dotando de visibilidade e preocupação nacional e internacional, não foi a sua importância e inegável patrimônio nela guardado, como de riquezas ambientais, fauna, flora, as possibilidades todas que ela representa. A preocupação nacional e internacional revelaram a Amazônia pelo seu desmatamento e a devastação praticada, ou seja, foi o maltrato incutido e os riscos que as práticas governamentais comissivas e omissivas e também da sociedade, que passaram a representar risco para o clima do planeta e para o modelo econômico, que ainda prevalece em parte pelo padrão energético adotado, que revelou a floresta amazônica, que, como eu disse, sendo uma das maiores preciosidades do planeta, haveria de se mostrar pelo que ela tem de melhor, e não como aconteceu, por aquilo que estava sendo causado de mal a ela mesma e, como consequência, a toda a humanidade. E numa nota técnica que eu apresentei aos senhores ministros no voto, preparada pelo professor Gilberto Câmara, que é um pesquisador do INPE, diretor hoje de uma organização intergovernamental ligada às Nações Unidas, eu apresentei o quadro do desmatamento da Amazônia de 2000 a 2021. E, neste quadro, o que se mostra é exatamente que nós tivemos um aumento muito grande até 2002, 2003. Em 2004 é adotado o PPCDAM,
E aí nós temos uma diminuição de desmatamento, uma redução, e aqui eu estou falando desmatamento por corte raso, ou seja, remoção total da floresta nativa. Na Amazônia Legal, e depois de 2016, o aumento é maior ainda, acentuando-se nos últimos 3 anos. O valor pauta, mais alto julgamento de desmatamento conjunto ADPF 760 e ADO 54. Em 2004, plenário, julgações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia. Que corresponde ao tamanho do estado de Alagoas. O governo, então, em 2004, estabeleceu o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, que é um objeto específico dos cuidados nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foram ações interministeriais para reduzir o desmate. As ações de fiscalização foram reforçadas com a participação do IBAMA, Polícia Federal e Forças Armadas. Foram criadas novas unidades de conservação, terras indígenas foram reconhecidas na região, o INPE desenvolveu o sistema DETER, que eu ontem mencionava, ou seja, aquele que, pelo georreferenciamento, consegue apurar onde estão sendo feitos os desmatamentos, gerando alertas de desmatamento em tempo real, e aí se torna possível ações de comando e controle mais eficientes. Em 2007, os municípios com alto índice de desmatamento tiveram restrição de crédito, através do decreto 6.321. O setor privado passou a buscar controlar e certificar suas cadeias produtivas. Estabeleceu-se, por exemplo, a moratória da soja, iniciativa que visava assegurar que a soja produzida na Amazônia estivesse livre de qualquer desflorestamento legal ou ilegal após 2008. Enfim, tudo isso para mostrar que houve uma redução em 83% do desmatamento de 2004 até 2012. Pela taxa PRODES, referente ao desmatamento da Amazônia Legal, em planilha elaborada pelo INPE, atualizada em 21 de junho de 2021, com referências de 2004 a 2020, avaliou-se que a taxa de desmatamento em 2019 foi de 10.129 km², correspondente a 34 a mais do que os 7.536 km² desmatados em 2018. E em 2020 ainda houve aumento, passando a 10.851 km², aumento de 7% em relação ao ano anterior. E em 2021 atinge 13.235 km², indicando um aumento de quase 22% em relação a 2020, mais de 75% em comparação a 2018. Estes são dados disponíveis, como eu mostro no voto, que a fonte que é o próprio INPE. No recorte cronológico, portanto, que eu fiz no voto, desde como apresentei ontem, de 1972 a 2022, a Amazônia teve um decréscimo de aproximadamente 20% de sua área originária, perdendo em florestamento aproximadamente 800 mil km². Por isso, na ação, ontem mencionava, houve menção nas sustentações orais, nos documentos apresentados, ao risco de se chegar ao ponto do não retorno, o tipping point, amplamente divulgado, ou seja, se não houver um movimento definido, eficiente e continuado pelo Estado e pela sociedade brasileira para que não se chegue a este momento, nós vamos ter o que é chamado savanização da Amazônia, ou seja, não adianta porque não se vai conseguir recuar nas condições hoje para evitar que a emissão de carbono se faça em condições a comprometer o clima, não apenas nosso, do Brasil, mas no planeta. Plenário julgações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia. Que afirma que com o avanço de desmatamento nas áreas da floresta amazônica, já há sinais de se ter ultrapassado o ponto do não retorno, quando não é mais possível a reversibilidade da área degradada,
transformando-se, portanto, regiões de floresta tropical em paisagens semelhantes à do Cerrado, mas degradadas, com vegetação rala, esparsa e de baixa biodiversidade. Estou mencionando o trabalho e fazendo a referência a uma passagem daquele trabalho. A análise levada a efeito analisa, portanto, os índices crescentes de desmatamento e, reitero, a corte raso. A floresta é inteira posta abaixo. O INPE, que é o principal órgão de monitoramento do desmatamento no Brasil, tem seus dados avaliados e disponibilizados publicamente, devem ser dotados de transparência a todos os cidadãos. Entre os sistemas, nós temos o Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia, PRODES, e o Sistema de Detecção e Desmatamento em Tempo Real, o DETER, já foi o DETER-A, que não conseguia atingir, como eu lembrei ontem, as condições para se apurar exatamente onde estava acontecendo este desmatamento, porque se deixavam as árvores maiores. Hoje nós trabalhamos com o DETER-B. Gilberto Câmara afirma ainda que, aspas, esse sinal de governança ambiental que combina sistemas de informação, mecanismos de fiscalização, controle de cadeias de produção e marcos legais pactuados, vem sendo desmontado pelo atual governo. Entre 2016 e 2021, foi registrada a queda de 40% nos autos de infração ambiental do IBAMA na Amazônia. O embargo de áreas desmatadas caiu em 85% em 2020, em comparação com 2018. Os prazos para cumprimento do disposto no Código Florestal foram postergados. Em 2021, o IBAMA só liquidou 41% do seu orçamento. Nos governos anteriores, o IBAMA costumava liquidar entre 86% e 92% dos recursos para fiscalização. Resultado dessa política deliberadamente antiambiental, o desmatamento da Amazônia voltou a crescer significativamente. Estou citando a nota técnica, que está acostada aos autos. Considera-se, portanto, que, em 2004, ao ser formulada e ter início a implantação do Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento da Amazônia, que é o PPCDAM, buscou-se uma mudança de rumo no cuidado estatal com o meio ambiente no Brasil, com inegável resposta positiva no sentido da diminuição do desmatamento, no atingimento das finalidades estabelecidas para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrada, estando o PPCDAM como item central das questões que estão postas na presente arguição. As medidas previstas e executadas daquele plano, nas fases que tiveram implantação, visavam a efetividade da fiscalização para impedir, dificultar ou restringir a extração ilegal de madeira, a adoção de medidas contra as infrações ilegais, incluídas o tráfico de animais, a grilagem de terras, a extração ilegal de madeiras e outros recursos minerais, a exploração abusiva das terras, da fauna, da flora. Pior do que tudo, para mim, visava-se impedir a exploração das gentes, dos indígenas, a agressão à sua cultura, às suas histórias, a seus futuros. A violência cresceu na região com a grilagem de terra, desmatamento, formação de milícias ambientais que apavoram e matam gentes, florestas e culturas. A extinção de espécies animais aumenta, as condições de vida estão demonstradas como de piora. Também está mostrado no gráfico, que acostei ao voto e está nos autos, a queda do desmatamento nos anos de 2005 a 2012 cai mais de 80%, ficando abaixo de 4.600 km². É uma redução sem concorrente no mundo, e os indígenas conseguiram os menores índices de desmatamento nas áreas demarcadas, sendo de se realçar a atuação efetiva, eficaz e continuada do poder público. A mudança nas escolhas governamentais conduziu ao Acordo de Paris e, então, o desmatamento voltou a crescer, apesar daquele acordo, atingindo em escala de crescimento. Em 2018, os números que mostrei, 7.836 em 2018, subiu o índice para 10.129 km² em 2020,
atingiu 10.851 quilômetros quadrados em 2021 e, nos últimos meses, já está atingindo 13.235 quilômetros quadrados. Eu estou mencionando trabalhos que são feitos exatamente sobre a dificuldade de se manter essa estrutura, porque, como eu disse, isto afirma uma política de retrocesso no que já tinha sido atingido. O que o gráfico mostra é exatamente isso. Tínhamos um índice altíssimo, adotou-se em 2004 o PPC-DAM, baixamos de uma forma inédita até 2012, fizemos o Acordo de Paris em 2015 e, desde 2018, o crescimento é preocupante, o risco é efetivo e não se pode, portanto, deixar de mencionar que, além das queimadas ilegais, das grilagens de terra, da derrubada e comércio ilegal de madeiras, do tráfico de animais, a situação de ilegalidades e injúrias ambientais atingiram as unidades de conservação e as condições de vida em terras indígenas de forma acentuada nestes últimos 3 anos, conforme demonstrado. Deve ser enfatizado que há uma mudança do modus operandi, e isto me parece importante neste caso, porque aqui estamos falando de um Estado, o que foi questionado, eu estou afirmando, um estado de coisas inconstitucional, porque isto propicia a mudança do modus operandi dos matadores ilegais, de particulares. Quer dizer, nós temos um ecossistema garantido na Constituição e uma ecocriminalidade que não pode ser mantida e que precisa de ser devidamente restringida, impedida, embaraçada e punida depois do devido processo legal e com o cumprimento da lei, porque houve esta mudança propiciada por esta também alteração no comportamento estatal. Desde 2013, vem se abandonando os tratores e os grandes acampamentos dos desmatadores ilegais. Eles passaram a se valer de motosserras, construir pequenos acampamentos, com 10 pessoas mais ou menos. Como eu disse, eles conseguiam driblar o DETER-A, porque eles mantinham esse subbosque para obstruir o satélite MODES Terra Aqua. E eles contratavam até mesmo especialistas em georreferenciamento. Então, quando o IBAMA estava chegando, eles já tinham a notícia e saíam da área, deixando ali, como são pequenos acampamentos, com a média de 10 pessoas, em condições equivalentes ao trabalho escravo, eles saíam, desmontavam rapidamente, porque os acampamentos, então, eram pequenos, as árvores maiores tapavam aquilo que estava acontecendo no subbosque, deixavam a devastação para trás, isto que eu chamei de cupinização do desmatamento, que fortalece com a carência e a ineficiência da fiscalização, que tem-se a afirmativa nos autos, seria, de todo jeito, vilipendiada ainda mais por discursos contra os fiscais, que partiram até mesmo, segundo eles, de agentes públicos. Então, desde 2015, nós temos agora o DETER-B. E há de ser lembrado que, desde 2015, a demonstração de que os trabalhadores eram arregimentados em regime de trabalho escravo, distribuídos em pequenos acampamentos, sem condições mínimas de dignidade, e trabalhavam nessas condições até mesmo em períodos de chuva. A madeira, com valor ou potencial econômico, era encaminhada aos madeireiros, e quando havia a chegada dos órgãos de fiscalização, os criminosos ateavam fogo ao restante do bosque, não aproveitavam, e lançavam capim para cobrir o clarão que eles tinham aberto com aquela atividade. A dificuldade assim criada fazia com que tivesse de haver mais e melhor fiscalização, o que aí se comprova nos autos, pelas notas técnicas, que não se deu. Eu estou trazendo alguns exemplos, que vou deixar de fazer a leitura, mas os dados do INPE, trazidos aos autos, demonstram que, entre 2009 e 2018, a média de desmatamento em áreas protegidas foi de 1.091,6 km² por ano, e de 2019 e 2020, chegou-se à média de
1.948,8 km² por ano. É este quadro, portanto, de desmatamento que se acentua com a possibilidade maior da ecocriminalidade, que não envolve só crimes ambientais, como eu lembrei ontem, mas crimes tributários, crimes financeiros, crimes contra direitos humanos, como se dá com estes trabalhadores escravizados de alguma forma, que é apresentado e que é o objeto dos questionamentos desdobrados na argumentação trazida nesses dois processos. Eu, então, presidente, senhores ministros, reuni os questionamentos que são desenvolvidos ao longo das duas petições, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aproximadamente 150 laudas, só na petição inicial, na ação direta de constitucionalidade também, uma petição não tão longa, mas igualmente com argumentações diferentes. Eu reuni estes argumentos basicamente no que consistia este enfraquecimento que levava, pela argumentação apresentada e que eu estou aceitando, pela comprovação do que se tem nos autos, como um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. Estes pontos que eles alegam são a redução da fiscalização, o abandono do PPCDAM sem a substituição por um plano que seja comprovadamente eficiente, eficaz e com desdobramento nos termos propostos, a ausência de cumprimento dos recursos orçamentários, portanto, em descumprimento ao parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, que impõe dever do Estado cumprir o orçamento para atender à finalidade de prestar o serviço ou bem, o enfraquecimento do quadro normativo ambiental pelas normas infraconstitucionais e, neste sentido, a comprovação, que é o item final do meu voto, sobre o estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil. São 17h42, senhor presidente, eu indago de Vossa Excelência. E eu estou, evidentemente, não só à disposição, como eu tenho muito para mim que seria conveniente eu terminar meu voto. Mas eu estou na página 80, quando eu começo a fazer, aplicar estes princípios que eu listei aqui e tentei expor, com cada um desses itens, para apresentar minha conclusão. Eu indago de Vossa Excelência qual é o comportamento que é melhor para o tribunal, para os senhores ministros. Enfim, eu estou 1000% disponível. Ainda eu estou acompanhando, ainda falta um denso conjunto de interpretação e aplicação. Na metade, portanto. Que, se Vossa Excelência, mesmo não lendo, eu peço desculpas por ser tão longo. Começar, não vai terminar. E aí vai parar no meio de um raciocínio. Eu acharia mais interessante Vossa Excelência retomar na quarta-feira, quando então já se iniciaria sobre uma os pontos, votação então, dos demais. O cuidado e o fundamento para cada um desses pontos que eu esbocei aqui. Eu acho mais didático. Pleno acordo. É importante demais o que está sendo exposto e parabéns pelo voto até agora, ministra Carmen, ouvindo com grande prazer e proveito. E acho que é melhor ouvirmos a parte final e concluirmos o voto da ministra Carmen na quarta, claro. Alguma objeção do plenário? Então, eu estou de acordo e agradecendo a participação dos senhores ministros, dos senhores advogados presentes, colaboradores, imprensa. Eu declaro encerrada a sessão, noticiando que na próxima quarta-feira reiniciaremos com a parte do voto da ministra Carmen Lúcia até chegarmos à conclusão e a possibilidade de iniciarmos a votação pelo colegiado. Então, está encerrada a sessão.